Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de maio. Muito bem. Essa maratona vai rolar até o dia 22 de maio, tá? Muitos autores e autoras vão vir aqui, vão bater papo, fazer sorteio, dar boas risadas. A ideia é essa, né, gente? Então, hoje é o primeiro dia. Adriana, querida, bem-vinda. Hoje é o primeiro dia da live, da maratona. Já tivemos autoras aqui batendo papo com a gente, fazendo sorteio, interagindo. Uma delícia, gente. E esse ritmo vai continuar até as 10h30. E amanhã, 10 horas da manhã, eu estou de volta. Vamos tomar café da manhã com o nosso escritor, tá bom? Muito bem. A gente vai bater um papo agora, gente, com o escritor Marcelo Bambrilla. Acho que é assim que se fala o nome dele. Vamos conversar com ele sobre a sua trilogia, que, aliás, eu tive o prazer de ler O Segredo de Spala. Então, a gente vai bater um papo com ele sobre o livro, os livros, para que vocês possam conhecer. Lembrando que todas as lives vocês vão poder assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, já dá o estrelinha no Spotify para que vocês possam acompanhar não só as lives, mas todo o conteúdo gerado diariamente. Episódio, resenha, live, entrevista pelo Spotify. E, gente, uma delícia, tá? Muita coisa boa acontecendo diariamente aqui no canal. Bom, vamos, eu acho que o nosso autor entrou aí. Marcelo, querido, vou te convidar. Natasha, um beijo. Marcela me enviou mensagem. Na mesma hora que eu enviei para ele. Boa noite. Agora estou vendo o nosso escritor. Tudo bem, querido? Tudo bem, Nick? E você? Tudo bem. Que legal ter você no meu podcast aqui na live. Muitíssimo obrigada, tá? É um prazer muito grande poder te conhecer, viu? A gente já conversou algumas vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas é um prazer muito grande poder te ver e conversar com você. Assim. Ah, que delícia, gente. É tua primeira entrevista literária ou não? Não, eu já dei algumas entrevistas, mas live é a primeira vez. Interessante. Me diz uma coisa, de qual lugar você é do Brasil? Oi? De qual lugar que você é do Eu sou de Descalvado, interior de São Paulo. interior de São Paulo. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço vários lugares do Rio. Você é do Rio? Eu sou do Rio, carioca, sou da Tijuca. Que legal. Adoro o Rio. Eu também adoro. Vai vir a Bienal esse ano? Olha, eu gostaria muito, viu? Estou tentando, gostaria muito de participar, sim. Eu acho que é um grande sonho de qualquer escritor, né? Se por acaso você vier à Bienal em setembro, mande mensagem, porque eu estarei na Bienal prestigiando todos os meus autores que participaram do podcast nos últimos anos. Então, vai ser muito legal te conhecer pessoalmente, tá, querido? Eu também, olha, eu quero muito estar lá, viu?
Se eu puder ir, a gente vai se encontrar lá, então. Muito bem. Bom, eu tô aqui, Marcelo, com o teu. Na verdade, não é com o teu livro, né? É com a tua trilogia, O Segredo de Spala. Não tem como a gente começar a conversar sobre essa trilogia sem mencionar essas capas. O do primeiro livro tá belíssimo, um trabalho, uma capa lindíssima. A segunda também, mas a terceira, você arrebentou na terceira capa. Essa trilogia foi publicada por editora ou foi independente? Ela saiu publicada pela editora Asis da Literatura de Portugal. E você está falando das capas, quando eu mandei para eles, eu mandei um briefing, né, de como eu queria mais ou menos, mas olha, eles superaram até o que eu esperava ver, e eu recebi os dois primeiros juntos. A hora que eu abri, que eu vi as capas, eu falei, poxa, que trabalho legal. Você está com teus livros físicos em mãos? Olha, eu tenho aqui, quer que eu pegue? Eu estou com o terceiro aqui, tá? Para mostrar para o pessoal. Levanta um pouquinho a capa. E, gente, essa é a capa do terceiro livro. Olha que beleza. Olha, você está vendo esse cachorrinho aí? É um Schnauzer, é o meu cachorro que me acompanhou durante a escrita dos 3 livros. E quando eu sentava para escrever, ele sentava do meu lado, ele não saía do meu lado, um grande companheiro. Tá? E ele é personagem do livro também, viu? Agora, o segundo e o primeiro volume você tem em mãos aí também ou não? Tem, só um segundinho, deixa eu pegar. Tá. Vocês vão endoidar com a capa. Do primeiro tá uma coisa delicadíssima, lindíssima, gente. O primeiro, o segundo, o terceiro também. Eu vi ontem a capa, não tinha pego a capa do terceiro, eu acho. Mas o primeiro eu já fiquei encantada, porque eu li o primeiro. O segundo também belíssimo. E o terceiro foi o que me pegou ali de jeito. Porque ficou uma capa muito bonita. Aliás, as 3 capas, a Asis da literatura está de parabéns. Tenho visto trabalhos lançados por eles, feito por eles, e eles estão arrebentando no mercado. Foi, Marcelo? Os outros 2, tá? Hã? Olha, esse daqui é o primeiro. Olha que capa linda, gente. Fala, eu também achei um capricho incrível dos caras, muito legal. Esse é o segundo. Essa cor. Eu achei as sombras muito bem colocadas. Vi para fazer com sombra, mas a hora que eu vi, eu falei, nossa, eles superaram tudo, viu? Esse lilás, né, que é o fundo ali do céu, um negócio, ficou na capa física ainda mais bonito. Na digital, a gente consegue ver, mas a física tá um escândalo. Tanto o verde, quanto o lilás, quanto a última também. É legal que quando a gente coloca os 3, ele dá um colorido incrível, né? E agora eu tô pensando, nossa, porque eu estou escrevendo o quarto, eu estou tentando imaginar que cor que eu vou colocar agora. Vão ser quantos livros dessa história? Olha, ele era... Quando eu comecei a escrever, era para ser um livro. Aí ele acabou virando uma trilogia, né? Porque eu já tenho final escrito, mas eu falei, nossa, entre o começo e esse final cabe muita coisa ainda. E as ideias, quando vão vindo, a gente vê e fala, poxa. E virou uma trilogia, mas aí deu para encaixar mais coisas ainda, vem muitas ideias na cabeça. E eu estou com um projeto para fazer 6, tá? Vão ser 6 livros essas sagas.
Agora, só para a gente entender, o primeiro volume você lançou em 2023, foi isso? Qual foi o espaçamento de publicação? Como é que você botou os 3 livros no mercado? Ó, ele saiu em 2022 e saíram o primeiro e o segundo juntos, tá? Porque o processo inicial de escrita, ele foi, eu achei que bastante rápido, mas eu tinha vergonha de mostrar, eu estava com ele guardado. E ainda bem que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa leu, ela pediu para ler, eu estava com vergonha de deixar ela ler, né? E quando ela leu, ela falou, olha, você tem que mandar para uma editora. E aí ela falou tão bem do livro que eu falei, poxa, deixa eu tentar, né? Quem sabe? Aí eu mandei para várias editoras, mandei para 7 editoras, na verdade. E aí as 7 aceitaram. E 7 editoras aceitaram o livro do nosso autor. 7. Conclua. E até apareceram mais algumas depois pedindo, porque eu até nem sei como é esse processo deles, né? Mas que pediram também para se tivesse algum outro livro para mandar para eles, tal. Mas eu estou feliz com esse trabalho da Ases da Literatura. Acho que é um trabalho fantástico que eles vêm fazendo. Esse capricho das capas, eu achei muito legal esse carinho que eles tiveram com o meu livro. Então, E sim, eu estava falando. Desculpa, conclua. eu acho que essa parceria ainda tem muitos frutos ainda para render e que venham, né? Eu estava falando ainda há pouco, né, do trabalho da Ases. Eu trabalho com muitos autores da Ases, tenho visto trabalhos, capas, designer, diagramação belíssimos, de autores nacionais. Muita gente falando bem da Ases, então, assim, é uma editora que está bombando no mercado, está cada vez maior e captando cada vez mais autores talentosos. Então, a gente tem que abrir um parênteses aqui e dizer, olha, quer uma indicação de editora? Então, tente a Ases, porque eu só tenho ouvido e visto coisas boas dessa editora. Parece que é a Ases e a Asinhas, que é só de infantil, se eu não me engano. Eles Alguma têm coisa assim. o terceiro livro, ele já está saindo em primeiro e segundo, eles saíram do selo Ases da Literatura. Do terceiro, ele já veio novos Ases, tá? Isso aí. Ele tem a Asinha, que é o infantil. Isso aí. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto uma editora crescer tanto e tão rápido como ele. Tão rápido. Estão com muitos lançamentos. Eu recebo, né, por e-mail, e é toda semana lançando muitos livros, viu? Exatamente, muito rápido. Agora, ô Marcelo, o segredo de Spala. Do que se trata a tua obra, a tua trilogia, O Segredo de Spala? Ó, o segredo de Spala, acho que é interessante contar como surgiu a escrita, né? Porque eu sempre gostei muito de ler, de escrever, mas eu, como professor, chega numa época que a gente começa a ler muita coisa técnica. Eu sou formado em educação física, em pedagogia. Então, a nossa literatura, ela parte muito para o técnico, né? Depois de um certo tempo. Mas eu me vi escrevendo livros técnicos, como eu tinha material para escrever livro de basquete, que eu fui jogador, fui técnico de basquete, e eu tinha material para escrever. Mas aí, durante a pandemia, eu acho que foi um período muito triste, e principalmente para quem vivia nessa vida agitada, né? Tirando todos os problemas que pegaram muitas famílias aí. E a gente tinha uma vida muito ativa, que eu dava aula o dia inteiro. Hoje ainda, eu dou 12, 13 aulas
por dia em 2 escolas. Quando a gente se vê, poxa, preso dentro de casa, eu falei, poxa, o que que eu vou fazer agora? E além de trabalhar o dia inteiro, eu gostava muito de viajar de moto, sair sem destino. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou começar a escrever. E no começo todo mundo que eu falava pensava, nossa, é fogo de palha, né? Vai começar a escrever e tal. Inclusive eu pensava que ia ser dessa forma também. A gente se sabota muito. É, então, aí eu comecei a escrever e a minha ex-mulher, ela viu, ela falou assim, pô, você escreve legal, né? Vamos tentar investir nisso. E eu fui escrevendo, e mesmo assim eu ia escrevendo, ninguém pedia para ver. Às vezes eu ficava pensando, poxa, vamos ler um pedacinho, deve ser muito ruim, né? Mas aí, quando eu escrevi, eu fiz uma primeira releitura, eu falei, poxa, tá, até que tá legal, né? E como eu estava dentro de casa, eu escrevia muito, e escrevia muito rápido. Os 2 livros, eles vieram de uma forma bastante rápida. Mas aí eu guardei, eu me separei dessa minha ex-mulher e tal, e eu guardei. Eu falei, poxa, vou deixar, nem mandei para ninguém. Aí eu conheci essa pessoa e ela leu. Ela falou, poxa, é muito legal, você tem que ler. Inclusive, ela leu em 3 dias, ela leu o primeiro livro. Falei, poxa, Tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa eu tô fazendo certo, né? e aí a gente vai acreditando, né? E aí depois que eu mandei para as editoras que deu esse estalo. Eu falei, poxa, se eles estão pedindo, quem sabe dá para dar sequência nisso, né? E foi Veio a. seguindo. Desculpa, conclua, porque tá chegando depois o teu áudio aqui. Não, Por mas isso que eu tô sempre te interrompendo. pode falar. Conclua, Marcelo, pode concluir. Então, e aí o segredo de Spala veio porque a minha ex-mulher, ela era uma maestrina, era musicista, tocava violino. E essa história foi surgindo desse jeito, né? Eu sempre apaixonado por moto, por velocidade, um grande sonho meu de menino era ser piloto de moto velocidade. E aí eu falei, vou escrever uma história assim, tal, tal. Mas no começo eu até não pensava em colocar como uma realidade fantástica, não imaginei que fosse virar uma fantasia assim, dessa forma. Mas depois vem aparecendo algumas ideias, parece que tem algum ser sobrenatural ali pedindo para entrar na história, e eu falei, poxa, eu vou dar passagem para ele. E é legal, eu nunca tinha assim, contato com pessoas que escreviam muito de perto e tal. Mas é legal como as histórias vão chegando na nossa cabeça, né? O personagem entra, pede passagem e eles vão sendo criados, parece que a história vai se recriando dentro dela mesmo. E eu tô achando incrível tudo isso, viu? Exatamente. Você falou aí um negócio que a gente tinha conversado nas lives anteriores, de que os personagens ganham vida e começam a mandar na história. A gente, às vezes, senta para produzir uma obra, tem o começo, meio e fim, e, de repente, os personagens começam a te usar como instrumento de trabalho, e não ao contrário. Ou seja, você fica ali refém das vontades dos personagens que você criou. Então, aquele fim, às vezes, é mudado, aquele personagem que estava apagado na história de repente começa a crescer e dá um outro livro e acontecem outras coisas. Então, os escritores, né, a gente senta para escrever, a gente percebe isso. E a gente sabe que isso é real. Tem alguém falando alguma coisa aqui. Escreve, então, sobre minha história em Marcelo, o aluno que dava trabalho na escola e hoje vive nos Estados Unidos. Tem aluno seu aí na live. Poxa, eu não estou conseguindo ver o nome dele. Eu acho que é. Poxa, Pelé, camisa 9. Pelé, poxa,
poxa, esse menino é um garoto fantástico, está morando nos Estados Unidos. Eu até pensei que fosse outro, porque eu tenho alguns que estão morando lá nos Estados Unidos. Mas o Pelé é um menino que jogava muito futebol, ele dava um pouquinho de trabalho nas outras aulas, mas de educação física ele era fantástico. E me fazia brigar com os outros professores, porque comigo ele era Ah, bom. esse é o aluno bom, né, gente? Poxa, Agora, não ô, dá para ô, ele, né? Se ele quiser, pode pedir o livro pela Amazon lá nos Estados Unidos, que está sendo distribuído lá também. Viu? pois é, lá é muito mais fácil do que aqui, na verdade, né? O escritor ter o seu livro físico. Agora que eles estão mudando o mercado para fazer distribuição aqui dentro do Brasil, mas a gente ainda vai apanhar um pouquinho, principalmente em relação ao preço. Ô Marcelo, eu vou ler aqui um trechinho do Segredo de Spala, o primeiro volume. E aí eu vou pedir para você ir passando novamente as capas para o pessoal ver, a capa dos seus livros, da sua trilogia, que na verdade não é trilogia, porque vem mais livro aí. A lenda O Segredo de Spala é contada por Buba, um jovem pobre da República Democrática do Congo, que tem a sua vida transformada após conhecer Tommy, um piloto de motovelocidade, aficionado por velocidade, e Carol, uma renomada maestrina que tem a música em sua alma, um dom divino. O casal vive várias encarnações ao longo dos séculos, tentando desvendar o segredo de uma imposição divina que lhes promove encontros terrenos e desencontros espirituais. Você, só nessa parte da sinopse, você citou aí 3 personagens. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Tommy. Quem é o Tommy? Quem é a Carol? Porque você colocou, inclusive, uma pegada meio kardecista na história, né? Quem são esses personagens? Ah, olha, Nick, isso daí vem daquele sonho meu de ser piloto de moto velocidade, né? Então surgiu o Tommy como um grande personagem aí. E são duas partes. Vou até dar spoiler aqui, porque tem hora que não tem jeito, né? Mas alguma coisa sempre vai escapar. Nosso irmão aí que entrou aí, precisa parar de contar o final do livro mesmo, hein? Abraço, Carlinhos, meu irmão que mora em São Paulo. Eles são, na verdade, duas partes de uma mesma alma, tá? E ele conta toda a história, como eles foram criados. É uma das partes mais fantásticas desse livro, que eu achei, que eu adorei escrever, foi a forma como eles foram criados, alguns personagens. Então, tem vários seres de luz, depois também aparecem os seres das sombras, tal. E o Tommy e a Carol, eles formam esse casal, que vão viver os encontros terrenos e os desencontros espirituais. E aí também tem toda a explicação que eles vão levar essa história e lá na frente isso vai ser explicado o porquê que tem essa imposição divina para esses desencontros. Porque o grande segredo é também eles encontrarem e por que eles não conseguem encontrar. E os encontros deles são muito breves. Eu gostaria também de chamar a atenção para o Buba, que é um personagem fantástico, que eu até fiz uma coisa que é meio incomum a gente ver nos livros, que é essa passagem do encontro que começa na primeira pessoa e depois ele passa para a terceira pessoa. Existe essa mudança no livro quando o Buba se percebe como protagonista da história. Tá? E tudo isso tá bem escritinho, está bem explicado ali no livro, inclusive porque passa da primeira pessoa para a terceira. E como a gente estava falando dos personagens, né? A gente tem esses 3 que eles vão
se perceber como por outro nome, como eles foram criados por Deus, né? Mas eu peço também aí que o pessoal tome muito carinho pelo Buba, que é um menino da República Democrática do Congo, e, poxa, ele tem uma família fantástica, como a gente estava falando durante os personagens pé de passagem, não tinha como eu escrever a história dele se eu não contasse a história da mãe dele, que era uma professora que lutava pela educação, uma pequena tribo da África. Então tem ali uma história muito legal da mãe dele, como ela ensinava as crianças. É uma história, como a gente pode às vezes pensar, né? Como é triste a gente falar de um povo que sofre tanto. Mas como é bonito a gente poder falar do amor que as crianças de lá sentiam pela professora. Uma professora que dava aula com os alunos sentados em bancos improvisados, com galhos de árvore, e que quando ela andava, levantava poeira. Eu falo até da lousa, como ela foi feita, né? Que era uma placa de refrigerante que foi deixada lá na África. Mas o tanto que eles amam essa professora. Então é uma coisa assim, que é uma história que poderia ser triste, mas é uma história que me deu uma alegria muito grande de escrever. E às vezes a gente fala muito de falta de respeito dos alunos com professores. Eu sempre tive uma vida tão boa dentro da educação e eu quis expressar isso de alguma forma, que não fosse talvez para os professores aqui no Brasil, mas que eles estão simbolizados nesse livro dentro da mãe do Buba, pela história que ela de respeito das crianças, que é o que eu sempre tive também dos meus alunos. É uma coisa que sempre me fez trabalhar com essa paixão, é o carinho, o respeito. Às vezes a gente tem alguns problemas, mas, poxa, eu jamais mudaria alguma coisa da ou do que é, né? Que está sendo. Pois é, você ali no meio da educação, lidando com adolescentes, acredito que você dê aulas de educação física para criança também, criança e adolescente, sendo um escritor publicado, produzindo uma saga, né? A gente não fala mais que é a trilogia, porque já são outros livros, são 6 livros, se eu não me engano. Como é que, Marcelo, você vê, inclusive nos dias de hoje, essa conexão da geração atual com a leitura, principalmente de histórias que têm a quantidade de livros como a tua obra, 6 livros, 5 livros, até mesmo uma trilogia. Você acha que existe ali esse interesse, essa conexão das crianças e dos adolescentes procurarem por uma história com personagens tão marcantes como você vem produzindo nessa sua saga? Olha, eu acho que a leitura no Brasil, a gente precisa de um empurrão muito grande ainda, né? Porque, poxa, a gente vê, não tem como falar que as pessoas não gostam de ler, elas estão lendo o celular, qualquer coisa que está escrito a todo tempo. O que a gente precisa é resgatar também esse interesse por outras formas de leitura. E é uma alegria muito grande quando eu vejo que o livro que eu deixei na biblioteca, ele está passando na mão dos alunos, de alguns professores. Mas uma coisa que deixa bastante triste é a gente ver que o Brasil veio perdendo um número de leitores ainda, né? A gente teve aí nos últimos anos quase 5 milhões de perda de leitores e tal. Eu não sei se configura como perda ou como uma passagem de um tipo de leitura para outra. Mas é uma coisa que a gente precisa resgatar. E quando eu comecei a escrever, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Né? A gente precisa, a gente fala muito em competência leitora, de formar o aluno para a leitura, mas eu vejo
dentro disso também, às vezes a gente não vai ter como formar o leitor se a gente também não começar a aproveitar a escrita deles mesmos. Porque a gente percebe, poxa, se um professor pode, você não faz ideia do tanto de gente que tem aparecido do meu lado para falar que escreve e tem vergonha de mostrar o que escreveu. Eu imagino. Eu moro numa cidade de 30 mil habitantes e quase que semanalmente, sei lá, aparece alguém e fala assim, eu escrevo tal. Outro dia eu fui numa concessionária de moto, fui falar, poxa, vamos fazer um evento aqui e tal. O cara falou, olha, eu sou super a favor tal, porque eu também escrevo, mas eu tenho vergonha. Então tem muita gente que escreve e tem vergonha. Inclusive alunos. Eu tenho uma menina que tem uma escrita, poxa, Mariana, e ela veio me mostrar o que ela estava escrevendo. E ela escreve suspense. Ai, que delícia. Quando ela veio me mostrar o que ela escreveu, eu falei, puta, é difícil me ver como escritor. Eu me vejo como professor que está escrevendo. Você é uma escritora, menina, bate em cima disso, você precisa fazer isso aflorar. Tinha outra, poxa, Gabrielinha escrevia poemas fantásticos, poemas críticos, com uma força que, poxa, sabe aquele tipo de poema que ele bate em cima de qualquer preconceito, de qualquer coisa que não esteja de bem com a vida, forte, que precisa ser incentivado. E outro dia eu fui até na prefeitura daqui, conversei com alguns vereadores, falei, escuta, a gente precisa incentivar a escrita dessas crianças. Muitas vezes não vai ser um professor que vai incentivar, mas o crescimento dentro deles próprios. Imagine você, um aluno que senta do lado de uma menina que está escrevendo suspense. É ela que vai incentivar 3, 4 na mesma sala escrevendo. Exato. Agora, você levantou um ponto aí que me chamou a atenção. Por que será que as pessoas ainda sentem vergonha daquilo que elas escrevem ou medo de publicar aquilo que elas escrevem? Por que você acha que há tanto receio de uma pessoa com talento, de uma aluna, por exemplo, que escreve suspense, mas que está ali travada para mostrar para o mundo, para os leitores, para entrar no mercado e falar, não, eu acho que isso é besteira, eu não tenho talento, acaba se sabotando. Por que você acha, ô Marcelo, que existem ainda tantas pessoas com medo de se mostrarem? Olha, eu não vejo isso só dentro da literatura. Eu vejo isso, poxa vida, eu vivo dentro dos esportes. Então, o Brasil é um país que patina muitas vezes em muitas coisas. A gente tem um talento dentro da escola. Eu vivi um tempo nos Estados Unidos, eu acompanhava, eu fiz vários cursos lá, então eu acompanhava a aula das escolas, desde de high school, no elementary school e tal. Fiz cursos em algumas universidades lá. E a gente percebe, um dia eu morava na frente de uma praça, inclusive eu morava na frente de uma livraria, de uma biblioteca da Oak Park Library, em Oak Park, Chicago. E ali naquela praça tinha vários eventos. E um dia eu vi que ia ter um festival de rock, eu fui lá para ver, né? Eu falei, nossa, adoro o rock. E era tudo molecada de escola, porque tudo lá começa dentro de escola. O esporte é na escola, o teatro é na escola, a literatura, a escrita é na escola. Mas no Brasil parece que a gente tem alguma coisa que vai contra tudo isso. Então a gente tem, como eu estava falando dessas alunas, poxa, elas estão dentro da escola. A gente precisava ter um incentivo muito grande para elas. Eu tenho alunos que vão muito bem no esporte, a gente não tem incentivo. A gente deixa
deixa de criar o teatro, a gente deixa de criar as artes. Nessas escolas, poxa, eu tenho alunos que desenham, que enchem o olho. Eu converso com os meus alunos, eu tenho uma menina que faz cada desenho, eu falei para ela, eu falei, poxa, eu quero que você faça uma capa do meu livro um dia. Eu falei, eu vou fazer um livro, vou escrever um livro, eu quero que você faça a capa. E você já pensou o que seria para esse aluno se o desenho dela já estivesse tendo incentivo? O que ela poderia buscar, por exemplo, eu vou ser capista, mas eu não sou um capista normal, eu vou desenhar a capa do teu livro. Então, eu acho que a gente perde muito tempo, a gente patina, e como a gente tem, eu te falei da biblioteca que eu morava lá na frente, e é muito legal você entrar no ônibus, você lendo, você entra no metrô, você passa na frente de uma praça, está todo mundo sentado na grama, lendo. E eu gostaria de ver aqui. E parece que está difícil para a gente ver. Né? Eu acho que tem toda uma estrutura que a gente não tem. A gente não tem incentivo, a gente não tem projetos. A gente começa ali pela escola pública, tá, gente? Pela escola pública, onde a gente vê crianças com talentos, crianças que moram em comunidade, que têm talento para leitura, talento para escrita, talento para o esporte, que não são exploradas positivamente, talentos que não são revelados, talvez, porque a gente não tem um planejamento, a gente não tem um incentivo, a gente não tem um programa, sabe? A gente não tem... Vamos lá, a escola por si só, ela é pública, eu falo pública porque na esquina da minha casa tem uma escola pública e vira e mexe eu vou lá fazer palestras sobre os meus livros com os adolescentes, com os alunos, sobre bullying, intolerância religiosa e nananã, e depressão, e eu vou para lá falar sobre os meus livros. Então, eles não têm nada que levante e fala, me perguntam, Monique, como é que eu faço para publicar um livro? Você pode ler aqui minhas coisas, eu tenho tanta coisa escrita, o Marcelo vivencia isso também, como ele está citando da aluna. Então, assim, a gente não tem um apoio. Como é que eu vou bancar um projeto de 100 alunos que amam escrever? E vem uma pessoa de fora que tem livro publicado, que está ali no mercado, eles querem tudo isso, mas eles não têm o incentivo, eles não têm as ferramentas para isso. Então, às vezes, a gente realmente perde ou desconhece esses talentos escondidos, né? E dentro das escolas, realmente, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, a escola particular é outra coisa. Ali o negócio funciona de uma outra forma, tem uma outra dinâmica. Assim como no Brasil acontece de um jeito, Estados Unidos tem outra mentalidade. Eu acho que é a mentalidade que a gente tem que mudar, talvez, na minha opinião. Agora, ô Marcelo, você escrevendo aí um livro, uma história de 6 livros, qual é a tua, até agora, né? Qual foi a tua maior dificuldade, o teu maior desafio de concluir esses 3 primeiros livros e começar a trabalhar nos outros que virão? Eu acho que a maior dificuldade é você dar aula em 2 escolas, ter planejamento para fazer. Então, o tempo é o mais difícil, sabe? Às vezes você precisa, com o tempo que você tem, de final de semana, noite, tem que abdicar de muitas coisas. E são coisas que você talvez não quisesse também deixar, porque às vezes você deixa de estar com os amigos, de estar com a família no final de semana. E eu falo, poxa, eu estou com muitas ideias, essa semana eu vou ter que escrever e tal. Mas a gente vai juntar todo mundo na chácara? Gente, eu preciso escrever esse final de semana.
E, e é uma coisa que eu tenho tentado me colocar como um outro trabalho, porque se às vezes a gente fala, poxa, mas eu escrevo por lazer, escrevo porque eu gosto, e essas coisas são as que a gente empurra para o lado. Então eu tenho tentado colocar como mais um trabalho, para me colocar com responsabilidade, para fazer essas escritas, porque eu acho que a gente precisa criar o nosso tempo, né? Pena que o dia só tem 24 horas, né? Mas, mas a gente tem que se colocando alguns limites, deixando algumas coisas de lado, porque infelizmente não tem como a gente aproveitar tudo, né? Pois é. Tirando essa sua é, paixão pela moto, pela velocidade, por pegar a tua moto e sair por aí, tirando essa sua essa sua paixão, né? Existe alguma outra característica em comum entre os personagens e você? Olha, eu acho que as coisas vão aparecendo e às vezes todo mundo pensa, ah, você criou o Tommy porque ele é como você, não sei o que tem. Eu falei, não, ele não é, né? Eu queria ser daquele jeito, às vezes, ele quis muito ser um piloto de alta velocidade. Eu, quando criança, meu pai ficava louco, porque em casa eu forrava todo o meu quarto com pôster de moto. Muito bom, gente. Depois, quando eu tive a minha primeira moto, foi pior ainda, né? Porque meu pai e minha mãe eles ficavam loucos, né? Porque foi uma vida um pouco intensa em cima de uma moto, alguns acidentes, mas é uma paixão que eu não vou deixar de lado nunca. Mas sobre a sua pergunta, eu acho que aparece um pouco da gente em cada personagem, né? Isso não tem como a gente se desvencilhar às vezes. Tem vários personagens que a gente vai colocando algumas ideias que às vezes são ideias nossas, né? Algumas a gente busca e também contrário, algumas ideias que a gente tem aí, a gente coloca nos personagens um pouco mais ruins. E olha, tem alguns vilões aí que são fortes, hein? Gostaria de Eu citar, adoro vilão, gente. Eu prefiro o vilão do que o mocinho, sabia? Eu acho que é o vilão que dá todo o alecrim da história, eu acho. Eu adoro um vilão bem construído, bem feito. Acho que ele dá uma pitada, um salzinho ali em todo o enredo. Eu te cortei, Marcelo, desculpa, conclua. não, eu acho que é bom esse bate-papo mesmo, viu? Você ir cortando, falando, eu acho que isso que é legal. Aqui no segundo, Agora, você vai gostar de um personagem, então, hein? Que é o Lord Crowley. Ele é um inglês que entrou aí para atrapalhar muita coisa, viu? E tem a história de Scarborough Fair, que é uma história muito legal. Nesse segundo livro, eu faço a volta em 3 encarnações dos dois personagens principais, né, aqui do casal. Eu faço pois uma é. volta. Pode falar, Monique. Eu ia, inclusive, mencionar isso. A gente tem o Segredo de Spala, que é o 1, o Reencontro, que é o 2, e o terceiro, que é Revelações. Quer dizer, os personagens vão vindo através de um enredo e vai se construindo toda uma nova trama, todo um novo mistério, toda nova. Enfim, o escritor o Marcelo vai produzindo tudo, né? O quarto livro é sobre o quê? Já tem alguma ideia? Já vai ser publicado? Como é que tá isso, Marcelo? Ó, o quarto livro estou escrevendo, né? Estou um pouco além da metade do livro. E eu tenho o problema do tempo, né? Que dá uma atrasada, mas eu acho
e eu estou tentando terminar ele até no final de junho, porque em julho eu quero pegar esse mês que eu tenho de férias e eu quero tentar escrever um outro livro, sem nada a ver com o Segredo de Spala. É uma história Muitos projetos. que veio na minha cabeça aí, porque eu estou com muita vontade de escrever um livro um pouco mais puxado para sátira, para comédia. Então vai ser um livro um pouco mais curtinho, talvez aí eu estou planejando aí umas 150 páginas. Mas eu quero ver se eu É bem menor, né? Porque o Segredo de Spala tem no digital 350 páginas, né? É um livro que é um livro de médio para grande. Os outros volumes têm esse tamanho também, 300, 350? O Revelações, que é um pouco maior, ele está com acho que 380. No físico, ele está com 348. É página pra caramba, gente. É história pra caramba. Agora, ô Marcelo, o que, que os leitores podem esperar desses primeiros 3 livros de O Segredo de Spala? Olha, são 3 livros que puxam muito para as emoções. Eu acho que tem sentimentos aí à flor da pele aí durante todo o livro. Ele tem uma dose bem legal aí de suspense, tem toda essa trama aí dessa pegada, dessa perseguição que eles sofrem durante todo o livro. E como eu gosto muito de viajar, poxa, eu tenho passado aí por alguns lugares aí que, sabe, é uma viagem, é uma volta ao mundo. É um livro que dá em volta de vários países. Então é uma mistura muito grande aí de tempo, espaço, reviravoltas, tá? E é uma busca incansável aí. Agora, nesse terceiro, vão aparecer alguns personagens, aparece aí o Art, a Emma, são 2 arqueólogos que encontram com a reencarnação aí do menino. O Tommy é, na verdade, o Azazel, né? Que é aliás, o nome dele. E é a Spala, tá? Que o nome dela ficou como Spala mesmo. Então eu acho que tem aí essas reviravoltas. O Art encontra com ele no deserto e eles fazem uma amizade muito legal entre o menino que acaba de passar ali dos 7, 8 anos e um arqueólogo mais velho. E é legal a demonstração de todo conhecimento, porque o nome do menino é todo conhecimento das vidas dele. Então, tanto ele quanto ela, eles representam uma evolução muito grande. E imagine um arqueólogo com toda a vivência que tem o Art, que tem a Emma, e eles aprendendo com um menino na sua passagem pelo deserto. E esse romance de Art e a Emma também é muito legal, viu? É um romance de uma entrega muito legal. E eu acho que vai ter isso. As pessoas, o pessoal que tem lido, eles têm falado muito dessa paixão por vários personagens. E a mãe do Bulba, ela puxa muito. O pai do Bulba também, ele trabalhava no Parque Nacional, lá de Africana. Então, eu acho que é uma história que é muito rebuscada, tem uma participação muito legal de alguns personagens também, que são os animais. Então, foi uma grande homenagem ao meu cachorrinho, né? Quer dizer, a gente tem muita coisa para explorar ao longo desses 3 primeiros livros, fora os outros que vão ser produzidos e publicados. Agora, Marcelo, quem quiser comprar o teu livro,
livro, tanto físico quanto digital? Aonde está a venda? Como que consegue? Como é que está isso? Ó, eles estão à venda na Amazon, né? E também em qualquer loja aí online, Magazine Luiza, Ponto Frio, na maioria das maiores lojas aí virtuais, né? E pela E tá, Amazon, principalmente. isso, tá no Kindle ilimitado, para quem tiver o Kindle, pode ler lá gratuitamente. Lembrando que o Segredo de Spala tem episódio no podcast literário do livro Não Me Livro, que vocês já podem ouvir, porque já está no ar, já tem, eu acho que mais de 20 dias. Então já está lá tudo produzido para vocês ouvirem o Segredo de Spala. Que delícia! Qual é o teu Instagram, Marcelo? Brambila, com dois L's, 05, arroba Brambila05. Tá, e aí, Ah, pode. eu vou marcar o autor aqui na live. Quem não conseguiu pegar o Instagram, ele vai ficar marcadinho. Brambila. Você sabe que o teu nome tá errado lá na Amazon, né? Que você me confundiu toda. Que era de Bambrila, Brambila, Olha, foi uma confusão, gente. Eu falei, Senhor, qual é o seu sobrenome, por favor? Aí ele, Monique, é Brambila. Eu produzi um episódio, gente, eu errei 3 vezes. Eu falei, não é possível que eu tô errando o mesmo sobrenome. Aí fui lá buscar, na Amazon tá errado, manda consertar, hein? É normal, muito erra, assim, né, para falar de primeiro. Eu tinha uma professora que sempre me chamava de Bambrila. E eu vou te contar uma coisa. E eu adorava aquela minha professora de física. Ela me deu aula no ensino médio. Aí, quando eu fui para a faculdade, ela começou a dar aula de bioquímica. E aí, poxa, quando eu vi que ela ia dar aula, eu adorava ela, né, professora de física. Aí eu sentei na primeira fileira, eu falei, eu vou sentar aqui pertinho dela. A hora que ela me viu, ela falou, Bambrila, você, todo mundo começando a perguntar. Mas eu adorava o jeito que ela me chamava de Bambrila. Isso aconteceu. Eu falei, Bambrila não. Eu errei umas 3 ou 4 vezes. Que eu chamei de Bambrila, Brambila. Gente, foi uma confusão. Porque toda hora eu vi um nome diferente. Mas é Brambila, com 2 L's, tá, gente? E o Instagram é só lá procurar Brambila, Marcelo Brambila, que vocês vão conseguir seguir o escritor. Marcelo, querido, quero muitíssimo te agradecer mais uma vez. Dizer que bater esse papo com você foi uma delícia. Você é uma pessoa super relax, a gente fluiu muito bem. De dizer que ter seus livros divulgados no meu podcast é um privilégio. Ter um escritor como você no meu projeto de lives também. Eu só tenho que te agradecer e desejar sucesso, que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Tá bom, querido? Muitíssimo obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela participação aqui e te parabenizar, porque esse trabalho que você faz é fantástico, tá? E é um prazer muito grande estar aqui. Eu, com certeza, vou querer voltar, fica marcado também aquele encontro, se Deus quiser, eu vou rezar muito para estar lá na Bienal, e aí eu gostaria de te ver lá assim, viu? Já sendo uma vez para me ajudar para poder participar lá. Será um prazer te conhecer pessoalmente. Maravilha. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje ainda tem live, a última live é agora às 10h30.
Amanhã, 10 horas da manhã, estou tomando café da manhã com o escritor nacional aqui no projeto. E esse ritmo vai até o dia 22. Então, fiquem por aqui, porque tem muita live, muito bate-papo e muita risada. Marcelo, obrigada, querido. Um beijo. Beijo, brigadão.